Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Quinta. Hoje nós queremos falar sobre por que é importante ensinar o teu filho a guardar os brinquedos. O que isso reflete lá no desenvolvimento infantil dele? Fica ligado! Nós já falamos um pouquinho aqui em algum dos nossos vídeos sobre por que é importante ensinar organização para o seu filho, como também ensinar, de que tu precisa ser o exemplo para ele seguir também com relação a isso. Mas hoje nós queremos explicar um pouco mais quais as consequências que o ensinar, por exemplo, de o simples guardar os brinquedos após o uso pode trazer, quais os ensinamentos e qual benefício pode trazer para o desenvolvimento do teu filho. Então, começando talvez já para a gente ficar mais atento em que fase da vida do meu filho eu posso ensinar ele a guardar os brinquedos. Com que idade a criança pode já tem aptidão para isso? Desde muito, muito cedo. Desde que ele ainda é considerado um bebê, quando começa na fase da infância mesmo. Pelos 2 anos, a gente pode dizer que a criança já pode começar a guardar os seus brinquedos. Mas, muitas pesquisas falam, né? A partir dos 2 anos, ensine seu filho a guardar os brinquedos. Eu acredito que a gente pode ensinar as crianças a guardarem os brinquedos já desde antes. Porque ela vai assimilando a palavra e vai assimilando a ação. Como a gente já falou algumas vezes, inclusive no vídeo do Brincar, a gente fala sobre imitação, que criança aprende imitando e aprende vendo o que a gente está fazendo. É importante a gente frisar o que a gente está fazendo, não deixar só os brinquedos jogados e lá pelas tantas um dia dar um estalinho e dizer, bom, hoje tu tem que guardar tudo que tu deixou jogado. Ou deixar a criança ir dormir e aí tu guardar tudo, quando ela chega tá tudo arrumadinho. Isso vai criando alguns conceitos um pouco, não que sejam errados, mas talvez não tão certos na cabeça da criança. E se tu for com ela, já guardando, já falando pra ela desde cedo, pode ser desde 1 ano e pouco, ou desde sempre. A gente se comunica o tempo inteiro, não é? Não tem nenhuma fase que tu não vá dizer para a criança o que tu tá fazendo. Eu acredito que é muito importante a gente sempre falar, mesmo que a gente ache que ele não tá entendendo. Uma amiga minha, depois que nós fizemos o vídeo sobre as tarefas domésticas, até a gente pode deixar ele aqui no card para vocês darem uma olhadinha. Nós falávamos disso, uma das tarefas que a gente colocou foi a faixa etária para recolher brinquedos, né, para guardar brinquedos. E ela veio falar comigo, ela tem um filho na faixa de 1 ano, mais ou menos. E ela disse, olha, eu já tô ensinando já desde agora. E eu disse, olha, é isso aí. Porque mesmo que ele não entenda, mesmo que teu filho não entenda todo o conceito agora, né? Como a Jéssica disse, ele vai aprendendo aos pouquinhos, ele vai assimilando. E pode fazer uns joguinhos, né? Tipo, aqui, joga dentro desse cestinho. Porque a criança, quando ela é pequena, a bebê, ela, por estar desenvolvendo esse senso de ação e reação, né? Então ela tem muito isso de joga o brinquedo no chão, o pai vai lá e junta, joga o brinquedo no chão, vai lá e junta de novo, e ela joga de novo. E ali ela tá desenvolvendo a questão de que se ela faz uma ação, isso tem uma consequência, isso ela tá mesmo. Desenvolvendo a questão do peso que as coisas têm, ela tá aprendendo várias coisas com isso. Então, uma brincadeirinha que tu pode fazer com uma criança bem pequena, pra já introduzir ali a questão de juntar os brinquedos, é isso. Joga aqui dentro do cestinho, olha que legal, faz pum, fazer barulhos, né? Sim, as onomatopeias, né, são bem importantes também pra motivar esse momento, porque só guardar por guardar, com certeza é chato pra uma criança, né? Ela ainda não entende por que ela tem que guardar as coisas. E também, desculpa, tipo, não, pode mas só pensando assim, se a criança aprender isso de uma forma pesarosa, isso vai ficar como algo ruim para ser feito, né? De pensar que a organização, ela é de longe algo ruim. A organização é aquilo que te traz leveza para a mente, é aquilo que te deixa num ambiente que te traz tranquilidade, te traz calma, né? Muitos adultos enxergam a organização como algo difícil, algo pesado, e muito vem da infância já de como isso foi passado de pra como nós, isso né? foi passado. Então pensa, se tu enxerga a organização como algo difícil, pesado, tenta não passar isso pro teu filho. Tenta fazer disso algo divertido para que ele cresça um adulto mais organizado e talvez, né, menos agitado, como a gente vê em muitos adultos hoje, um índice de agitação, de estresse muito alto, de quem sabe então a gente conseguir passar para os nossos filhos, né, um senso de organização e de que eles consigam ver isso de forma leve, né? Sim, e nessa vibe, assim,
que a gente anda estressado, é muita correria, chega do trabalho e vê aquela zona de brinquedos, eu sei que às vezes pode ser difícil, mas tenta não chegar brigando. Tenta não dizer, meu Deus, o que é isso? Essa sala tá um horror, tem brinquedo por tudo que é lado. Acho que na nossa mente, por mais que a gente fale pacificamente, é essa a muvuca que tá dentro do cérebro. Mas tenta passar, justamente como a Grace falou, de uma forma tranquila, de uma forma menos. Filho, o que aconteceu aqui? Tu esqueceu de guardar teus brinquedos, vamos guardar juntos? Ou vamos brincar de guardar? Cada um vai conhecer a sua criança e vai ver como é que é o gatilho pra puxar ela, né? Qual é o gancho pra atrair a atenção dela, pra tornar as atividades um pouco mais atrativas. Então aproveita esse momento e torna uma coisa prazerosa. E como tu falou, quando a gente está ensinando a guardar, a colocar dentro, é ação e reação, é noção de espaço, é noção do seu próprio corpo também, até onde meu braço vai, até onde eu levanto para pegar uma coisa ou para guardar, o peso, a forma como eu preciso abrir as caixinhas. Eu estou estimulando coordenação motora fina, estou estimulando coordenação motora ampla. Isso tem um ganho para o desenvolvimento muito grande. Pausou? O que é a coordenação motora fina e o que é a coordenação motora ampla? Falando de um jeito mega simples, tá, gente? Coordenação motora fina é literalmente o fino, é tudo que tu pega com as pontinhas dos dedos, é que tu precisa de mais destreza para fazer, tipo pegar um lápis, tipo abrir uma tampinha, fechar o zíper da camisa, tudo isso a gente faz com habilidades de coordenação motora fina. E ampla ou global, como algumas pessoas dizem, é literalmente tudo que é amplo, é onde eu estendo meu braço, é onde eu estendo a minha perna, é chutar uma bola, é pegar uma coisa de um armário, abrir uma tampa. E aí abrir uma tampa de baú, por exemplo, eu tô usando fina e ampla ao mesmo tempo, porque eu tenho que levantar o braço, mas eu tenho que pegar aqui com a minha garra também. Então, né, a Jéssica já deu um exemplo com várias coisas do dia a dia que a gente usa, né? Como é importante tu ver uma ação simples dali do brincar ou de recolher os brinquedos, tu tá desenvolvendo no teu filho, ajudando ele a desenvolver ações que vão ser primordiais para que ele execute funções muito simples do dia a dia dele, né? Sim, não é só para guardar porque tem que ficar bonito, ou eu tô colocando meu filho para trabalhar por mim. Longe disso, não é isso. É que tu tá ensinando outras coisas junto com isso. Então tem uma bagagem de coisas, as tarefas simples do dia a dia ali, né? Ensinam muitas coisas para as crianças, para os filhos. E se tu ficar atento a isso, abrir os olhos e tentar cada vez mais enxergar, tu vai perceber a quantidade de coisas que ele está aprendendo em cada coisinha que ele executa, que ele faz, e que tudo é muito rico. E aí também fica a questão que às vezes nós privamos as crianças ou por proteger demais, ou para manter livre de sujeira, ou enfim, né? E estas coisas também estão privando aí de atividades que são simples, aparentemente muito simples e banais, mas que contribuiriam para coisas muito úteis lá quando eles forem adultos, ou conforme forem crescendo, já vai aparecendo... Quando entrar na fase escolar já, né? Então... Pode implicar em algumas dificuldades. Por quê? Porque na escola também, cada um é responsável pelo seu brinquedo, pelos seus materiais. Lá na escola a gente também vai precisar aprender a guardar. Até tem uma musiquinha, né, que a gente estava cantando antes de começar, que os professores cantam, que elas guarda bem direitinho. Quem guarda direito encontra tudo arrumadinho. É uma coisa, né, já vai se ensinando na escola e pensa, pro teu filho não passar trabalho no futuro, já vai ensinando em casa, né? Nós fizemos um vídeo sobre filho independente. Lá eu falei um pouco sobre como que eu tento passar esse senso de organização e tento deixar as coisas pro meu filho fazer também, como que eu lido com isso com ele. Ele tem 3 anos de idade, então vou deixar no card também para vocês darem uma olhadinha lá depois. Aí que tá, independência, outro ponto que a gente pode tocar. Porque ele tá cuidando, além de independência, responsabilidade com as próprias coisas. Porque ele tá cuidando do que é seu. Ele já tem uma tarefa, ele já tem uma responsabilidade. A criança já pode se sentir... É um momento para te dizer, olha, tu é grandão, tu já pode guardar os teus brinquedos, eles são teus. Ou então, se tu não cuidar, depois tu não vai ter. Porque vai quebrar, porque alguém pode passar na sala e pisar sem querer. Ou quando precisar não vai achar. Quando a criança está procurando o brinquedo, de fazer ela tentar assimilar isso, né? Aonde tu deixou? Sim. Quando tu guardou, onde tu colocou? Porque daí ela vai ver a consequência do guardar também, né? Sim. Falando em independência,
aonde tu guardou. Bom, eu guardei, então eu não preciso necessariamente depender de outra pessoa para procurar para mim. Eu sei onde eu guardei. Outra característica que a gente estava conversando sobre o simples fato de ensinar a criança a guardar os brinquedos é a conclusão de tarefas, né? Ah, sim. Porque o déficit que a gente encontra em muitos adultos, às vezes em nós mesmos, né? De concluir alguma tarefa por completo. Às vezes concluir uma tarefa é difícil e o simples fato de, por exemplo, eu terminei de brincar com esse jogo, então antes de pegar outro brinquedo, eu vou guardar ele para então dar seguimento ou usar outro brinquedo. Ou sair da sala, né? Isso é muito importante. Que as atividades têm um início, meio e fim. Mesmo que a criança não tenha gostado muito da atividade, mesmo que a criança não queira concluir a atividade, não quer dizer que tu precisa ir com a atividade até o final para tornar pesaroso, para tornar cansativo. Ok, não quer mais brincar com esse, mas para pegar o outro a gente vai guardar, tudo bem? Tudo bem. Na minha sala, quando eu atendo as crianças, porque quando a gente chegou, tava tudo arrumadinho, tava tudo bonitinho. Então, quando a gente sair, a gente vai deixar bonitinho para a próxima criança que chegar. Todo mundo tem os mesmos direitos, já tá ensinando aí que, né, cada um tem a sua obrigação para cuidar do outro também, né? Ter um senso de responsabilidade com o outro, né? Responsabilidade social, que é bem importante, é algo bem difícil de ensinar para os adultos. Então, por que não ensinar já desde pequeno? Então, insistam para os seus filhos para concluírem as tarefas. Concluir com o guardar. Tem um potinho para as coisas, então aqui, ó. Terminou de pintar? Já coloca os lápis lá. Porque tudo que a gente faz, a gente conclui. A gente vai no banheiro e a gente não pode deixar o nosso xixi, o nosso cocô lá, sem lavar as mãos e ir embora, deixar a tampa aberta, né? É uma regrinha social que, quando a gente convive com outros seres humanos, a gente precisa cumprir. Assim também é com os nossos objetos. Se nós, adultos, chegarmos e deixarmos as nossas coisas de qualquer jeito, jogadas pela sala, vai chegar o outro e vai atrapalhar o outro, vai invadir o espaço do outro, então concluir e guardar nesse sentido é bem importante. E aí vem outra questão, né? Já desde aí a criança já vai aprendendo a procrastinação também, né? Ah, depois eu junto. A gente nasce com isso, né? É uma coisa que ninguém precisa ensinar. Isso aí já vem, a procrastinação já vem de fábrica. É a primeira coisa que aparece. Já vem de fábrica. Depois a gente vai usando técnicas para mudar isso na gente, né? Tem meio... O parafusinho veio torto ali. Não, brincadeira. Outra coisa também dentro disso, que está muito relacionada, é concentração e atenção. Eu tô dedicado àquela atividade e não tenho mais uma zona de brinquedos na minha volta. Ou eu peguei um brinquedo, aí não quero mais, vou pegar outro. Ah, não gostei, vou pegar outro. E daqui a pouco tem 5 brinquedos espalhados e a criança não brincou com nenhum, não se concentrou em nenhum e não consegue mais ter atenção, por mais que a gente imagine que ela talvez consiga, não consegue ter atenção completa naquilo que ela quer fazer ou naquilo que tu vai instruir, porque é muita informação. De vez em quando também não é interessante a criança explorar essa questão de ambiente com várias opções de brinquedo para justamente ela treinar melhor também a atenção. Se for algo talvez que for transformado tão regrado, assim, de sempre usou um, guardou, ela não pode talvez ficar também, desenvolver pouco a questão de se encontrar num ambiente onde tem muitas opções de coisa? Pode ser, não quer dizer que tem que ser regra, né, gente? Que a criança vai ter que ser perfeitamente organizada, que ela não vai poder brincar onde tiver mais brinquedos. Não é isso que eu quero dizer com a minha fala. Óbvio que ela vai precisar conviver em ambientes mais bagunçados. Ela vai chegar numa festa que vai estar mais tumultuada, que vai ter mais pessoas. Ela vai chegar na rua, vai chegar numa loja que vai ter muitas opções. Então, é legal ter essas opções, mas ensinar a ela a ter responsabilidade sobre essas opções. Sim. No caso, tipo, entender que é importante ensinar, né? Mas também da gente não ficar assim, quase que em parafuso de que tem que ser assim sempre, né? Não crie nóia sobre as coisas. A gente também tem que pensar de uma forma prática. Nós vamos brincar, é bom fazer uma bagunça junto de vez em quando, jogar as coisas pra cima. Só que quando isso vira rotina, quando isso tá todos os dias, se torna estressante, principalmente para os responsáveis. E para a criança também, embora a gente não perceba, embora ela não relate isso. E também eu acredito que seja uma forma, por exemplo, a criança tirou todos os brinquedos que tinha possíveis e bagunçou, né? Também é uma forma de tu já mostrar para ela que, olha, é muito mais difícil tu juntar quando tem muito
do que quando tu vai aos pouquinhos já usando e guardando, né? E na verdade também, claro, quando se é mais pequeno, quando se é menor, a gente não vai ter essa noção de que as coisas têm um lugar e a gente vai tirar mesmo, vai tirar os blocos, vai puxar tudo pra baixo e o pai e a mãe vão ter que nos ajudar a colocar pra cima pra gente não ficar soterrado nos brinquedos. Mas quando já se é maiorzinho, o Levi tem 3 anos e meio, ele já tem noção de que quando as coisas estão muito espalhadas, ele não consegue se virar ali naquele meio. Então ele já vai guardando. E também não tem problema, tira pra fora, escolhe o que quer, tá, não quero isso aí. O que eu acredito que é um problema é assim, tirei tudo pra fora, escolhi o que eu quero brincar e larguei de mão, tô nem aí, agora os outros que se virem pra arrumar minha bagunça. É esse tipo de pensamento que a gente pode quebrar com uma atitude simples, que é o guarda, guarda, guarda bem direitinho. Joia! E aí que tá também, né? Isso que tu falou dos pais juntarem junto. Às vezes o teu filho vai estar, eu digo por experiência própria, né? Às vezes o teu filho, ele tá num dia que ele não tá muito pra juntar brinquedo. A Jéssica sabe, o Levi, ele é bem proativo pra juntar e guardar as coisas dele. Ele até tem me surpreendido organizando as coisas dele, assim, de querer... tô arrumando aqui os meus lápis esses dias. Dele, né? Esses dias ele veio me dizer que eu tô arrumando os meus lápis. Então ele tava organizando os lápis dele, do jeitinho dele. E mesmo que pra mim, assim, pensei, isso não ficou tão bom, mas, gente, né, uma criança de 3 anos e meio, eu deixei do jeitinho dele, porque eu achei muito legal essa atitude dele ter vontade de organizar algo que é dele. Sim, por 2 motivos, né? Porque é dele, e tu tá passando isso pra ele, bom, tu tem responsabilidade sobre as tuas coisas e independência sobre as tuas coisas, e porque foi uma atitude linda, né? Vamos valorizar também o que a criança faz de bom. Isso é muito importante, desculpa te cortar, mas elogiem quando elas fazem as tarefas, nem porque elas tenham terminado as tarefas, mas é muito importante um reforço daquilo que a gente faz de bom, não só o reforço daquilo que a gente faz de errado. Exato. Que as crianças às vezes escutam muito mais o não ou o que tá errado do que o que tá fazendo bem. Ela escuta o não por uma coisa muito simples e não escuta o sim ou o positivo das coisas simples também. Aí, às vezes, a gente espera uma atitude muito grande pra então pra elogiar, né? É verdade. Mas o que eu tava dizendo sobre os pais juntarem é que o tempo todo eu sempre junto, eu até hoje junto brinquedos do meu filho, mesmo ele tendo esse senso de, porque às vezes ele tá muito, esse senso de organização, porque às vezes ele tá muito cansado, por exemplo, já tá perto da hora de dormir. Eu digo, não, eu prefiro que ele respeite o horário de sono, por exemplo, vai lá e descanse e eu vou juntar os brinquedos dele, eu não fico insistindo. Até pra, justamente, como ele ainda é pequeno, eu não quero que ele crie essa ideia de que isso é ruim. Eu quero que ele entenda que isso é melhor pra ele, organizar as coisas dele e ter esse cuidado. E quando ele era bem menor, enquanto eu tava juntando os brinquedos dele, ele tava sempre junto comigo, assim. Então, vamos juntar, vamos guardar. Fazia alguma brincadeirinha desse tipo, mas também de deixar ele ver tu juntar, de tu mostrar pra ele. Verbalizar, a mãe tá guardando, ajuda aqui, né? Exato. Mas óbvio que a gente não vai fazer... por favor, não interpretem assim que a criança precisa uma criança de 3 anos tem que organizar a sala toda. Não necessariamente, gente. A gente tem que ter essa sensibilidade também. Poxa, ele tá cansado, então me ajuda. Tu vai ter que guardar um brinquedo e aí depois tu vai dormir, ok? Até os 20 e poucos anos, os pais ainda vão estar juntando tralha dos filhos, né? Isso é normal, na adolescência. Então, assim, não é porque ele tem 10 anos que... Não, agora meu filho tá show, ele não vai bagunçar mais nada. Isso, então vocês percebem, né, que o tempo todo o que a gente tá trazendo aqui pra vocês, a gente fica em cima dessa corda, assim, que pende pro lado do exagero e pro lado do moderado, do enxergar as coisas com um olhar mais tranquilo. Tudo que a gente tá trazendo pra vocês aqui é pra que vocês fiquem atentos e observem que as atitudes que vocês têm, que os pequenos afazeres que vocês ensinam para os seus filhos, que isso tá desenvolvendo neles sensos muito maiores, que eles vão usar lá na fase adulta, ou já na adolescência, né? Por exemplo, tu ajudar o teu filho, tu juntar os brinquedos para ele, por exemplo, quando ele tá muito cansado ou que ele não tá disposto por algum motivo, é justamente o senso de ajuda, o senso de coletividade, de que às vezes nós fazemos as coisas pelos outros por questão de carinho, de ajuda. E também o senso de ensinar que tem que guardar também é importante. Então tu tem que ter a mão ali dosando as duas coisas. O problema tá sempre nos extremos, né, Jé? Sim,
Então, Verdade. assim, é sempre o pai ou a mãe que juntam. É ruim. É sempre, assim, a criança é obrigada, independente, abaixo de choro, sempre a juntar. Também é ruim. Também é ruim, O que a gente quer realmente é um meio termo, um equilíbrio, é diálogo que a gente já fala, né? Sempre nos vídeos. Conversem, se conheçam, entendam o que o teu filho precisa naquele momento, passem para ele o que vocês precisam nesse momento também, né? Que precisam de ajuda, precisam de uma colaboração e tudo será lindo. E como pai e mãe, então lembrando que é normal, volta e meia a gente mete os pés pelas mãos mesmo, mas que é importante da gente estar atento a esses detalhes. Equilíbrio, essa palavra eu acho que resume muito a maioria das coisas, como na maternidade, na paternidade, né? Sim, na vida, né? É. Mas olha que equilíbrio para maternidade e paternidade, de fato, na vida, mas isso vem com um peso muito maior quando a gente é pai e mãe. Sim. Porque é tudo. Às vezes a gente entende as coisas muito nos extremos, entende? Porque a gente parece que tem uma pressão, principalmente as mães aí puxando a sardinha, mas porque de fato é. Às vezes a gente tem uma pressão social sobre tudo que a criança tá fazendo errado que recai sobre os nossos ombros, né? E de fato, nós somos os pais irresponsáveis. Mas de entender que somos humanos e que sim, às vezes a gente mete os pés pelas mãos, mas que é importante a gente estar atento, estar presente para esses problemas e então tentar refazer, reformular à medida que a gente for percebendo, né? Quem nunca ouviu a frase, cadê a mãe dessa criança? Pô, é tudo na mãe. Eu uso essas vezes pro Levi. Cadê a mãe dessa criança? Não se sabe, não sei quem é. Não, mas é verdade, uma coisa muito importante que agora, sei lá, talvez tu esteja pensando, mas meu filho já tem 6 anos e eu nunca ensinei ele a guardar e agora está tudo perdido. Não, não está tudo perdido. Não se culpem se vocês não fizeram isso ainda. Nosso intuito, como a gente já falou, não é julgar quem faz ou quem não faz, mas é tentar trazer mais praticidade para vocês, tentar trazer mais harmonia e minimizar o estresse no dia a dia também, e o estresse familiar que às vezes acontece. Então não se culpem se vocês não fizeram ainda. Mas assim, nunca se é velho demais para aprender as coisas e nunca se é novo demais também. Então, passou um tempo, ok, vamos começar daqui. A gente escuta, o importante é a gente ter a mente aberta para poder mudar sempre que a gente tem a possibilidade de mudar. O ruim seria se a gente escutasse as coisas, soubesse que tem que mudar e fechasse a cabeça e disse, não, eu sei que é pra eu fazer diferente, mas eu não tô afim, beleza, então vou seguir a vida errando mesmo. Se a gente percebe que tá errado e tenta mudar, pelo menos o princípio já foi, né? E outra, assim, pensar sobre o desenvolvimento do seu filho, pensar sobre as ações simples que tu pode fazer para ajudar ele, diz muito mais sobre o que tu queres pro teu filho do que sobre ti mesmo, assim. Sim. Porque às vezes a gente sempre fica nessa, será que fazendo isso eu sou um bom pai? Ou será que fazendo isso eu sou uma boa mãe? Mas a questão não tá em ser um bom pai ou uma boa mãe. A questão tá em formar um ser humano independente, consiga correr atrás dos seus próprios sonhos, que tenha vontade, ânimo, né, para estas coisas. Verdade. Então diz muito menos sobre a gente e muito mais sobre o nosso filho, né? Verdade. E essas regras se aplicam a só crianças neurotípicas ou a crianças neurotípicas também? Elas se aplicam para todo mundo. Todo mundo. Porque todo mundo tem as suas diferenças, todo mundo tem as suas limitações de compreensão. Então a gente vai ter que passar de uma forma diferente. Usem o termômetro de pai e sejam felizes e tenham um olhar prático sobre as coisas e simplifiquem a vida. Simplifica a vida, ameniza a culpa, que a gente não precisa disso. Então, obrigado para vocês que nos ouviram até aqui, nos acompanharam em mais um Papo de Quinta. Lembrando sempre de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e também sobre as nossas outras redes sociais, o Instagram e o Facebook. A gente sempre deixa o link aqui na descrição. Valeu, pessoal! Guarda bem direitinho.